E é por isso que o amigão do Maduro foi o primeiro que botou a cara, junto com o Partido dos Trabalhadores, para dizer que o sistema venezuelano eleitoral é seguro e inviolável. Tá aí. Dirceu parabeniza Maduro e diz que o sistema eleitoral da Venezuela é seguro e inviolável. Claro, são parceiros no crime. E esse homem dá entrevistas livremente, fala nas redes sociais, como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã, como se não tivesse nada acontecendo. Tá tudo certo. O Paulo Figueiredo não. O Paulo Figueiredo não pode ter redes sociais, que é perigosíssimo o Paulo Figueiredo ter redes sociais. Precisa ter shadow ban. Mas o Zé Dirceu, não. O Zé Dirceu tem algum problema para acessar as redes sociais dele? O homem que a gente tem a delação aqui dizendo que era o amigão do ditador da Venezuela, que trabalhou o financiamento da ditadura da Venezuela com dinheiro do PT, desviado do nosso dinheiro do contribuinte. Eu não gosto desse termo contribuinte, eu gosto do pagador de impostos. Aí esse homem é o que bate no peito para dizer seguro e inviolável. Igualzinho ao do Brasil. Os mesmos termos. É o mesmo homem que diz que o sistema do Brasil é seguro e inviolável, diz que o da Venezuela é seguro e inviolável. Logo, o sistema brasileiro é como o da Venezuela. E é tão como a Venezuela que agora o Maduro, numa das cenas mais ridículas que eu vi nos últimos dias, e olha que eu tenho visto bastante coisa ridícula, o Maduro pede ao Supremo Tribunal que valide as suas eleições. Ao Supremo Tribunal da Venezuela, não do Brasil. Era que mandaram mesmo. E, aliás, uma cena ridícula, que parece uma daquelas novelas do SBT. A gente tem o vídeo, Bruno? Ante esta sala electoral para introducir como jefe de Estado, presidente de la República, un recurso contencioso electoral en base a la Constitución, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que esta sala electoral se aboque de inmediato a revisar todo el proceso electoral, todo el evento electoral, y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético, pida todas las actas, revise todo el proceso, convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos. Y le puedo decir que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido. Y dejo entonces en manos de la sala electoral la resolución constitucional. Repare a cara das pessoas. Tem como aumentar um pouquinho isso aí, Bruno? A cara das pessoas é demais. Olha a cara da moça. É muito ridículo, meu Deus do céu. Sabemos el compromiso que tenemos con la paz, con la democracia, con la patria, y cuente con que cumpliremos cabal y fielmente la Constitución y toda y cada una de las normas atinentes de nuestro ordenamiento jurídico para que el pueblo venezolano se sienta reivindicado y que pueda ver en la justicia venezolana la garantía de que su voto y su voluntad será respetada. La paz O voto vai ser respeitado. prevalecerá. A paz. Vencerá, como decía el libertador Simón Bolívar. Vencerá la paz. Muchas gracias. Paz, democracia, voto, povo, são só chavões sendo repetidos, ou flatus voces, como o Olavo de Carvalho costumava dizer, porque não tem significado. É simplesmente um peido verbal sendo emitido. Né? E é tudo muito ridículo, como, aliás, eu disse no último programa, porque é a mesma história. Mas se torna ridículo porque o Maduro tenta reproduzir, a conselho do Lula, como a gente acabou de ver, a narrativa sofisticada que o Lula tem, né? Mas com grau de sofisticação muito mais baixo. Então é como se fossem os efeitos especiais de um episódio de Chaves. Não Chaves com Z, mas Chaves com S, aquele seriado que eu cresci assistindo. Então o filme é o mesmo. A narrativa é a mesma, é a que o Lula está falando para ele. Você precisa ter uma narrativa melhor. Mas você tem a produção americana, das eleições americanas, com aquele superprodução, com toda a CNN, com a Fox News envolvida, com todo mundo, que teve um padrão americano, Hollywood de fraude. A produção brasileira já teve um padrão meia-boca, aquele padrão Projac. Parecia a Record fazendo aqueles efeitos especiais daquela novela Mutantes. Sabe? Já foi uma coisa meio ridícula. Só que a produção da Venezuela tem um padrão do Chaves.
Então, quando a gente assiste, a gente percebe muito claramente que não são meteoros, que são aerolitos feitos de isopor. Então é uma coisa meio pastelão, é uma coisa meio ridícula. Mas, no final das contas, parece uma versão Hermes e Renato do mesmo encontro do Lula com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu queria até ter botado esse clipe aqui para o programa de hoje. Porque é muito parecido. É muito parecido. É um pouco mais bem feito o teatro, mas o roteiro de que não, nós estamos auditando, nós estamos verificando, nós somos invioláveis e seguros e estamos protegendo a vontade do povo e vai preservar a paz e vamos proteger a democracia, é o mesmo. E é por isso, e é claro que está todo mundo enojado, como vocês estão dizendo aqui no site, e pensam que nós somos idiotas, mas tem mais do que isso. E isso fica bem retratado na imprensa. Eu falei no último programa sobre dissonância cognitiva. Então você imagina o ridículo de uma Folha de São Paulo ao publicar um editorial deste tipo. Lula normaliza a fraude eleitoral de um ditador. Declarações sobre o pleito farsesco da Venezuela é cínica. A Folha está acusando alguém de cinismo. Vexatório para o país é persistir na cobrança dos dados. Menos vexatório para o país é persistir na cobrança dos dados. Obrigado, Bruno. O retorno ficou um pouco longe aqui, eu não consigo ver. Menos vexatório é persistir na cobrança dos dados. A Folha falando em cinismo. Mas calma que, se a Folha está falando em cinismo, as definições de cinismo foram atualizadas pela Globo News por exemplo, só peguei um dos vídeos, porque senão dá para fazer um programa inteiro só sobre os vídeos ridículos da Globo News, mas vejam o grau de cinismo em um vídeo desse aqui. Se elas fossem aparecer, elas já teriam aparecido. A gente está falando na prática de um Conselho Nacional venezuelano, eleitoral venezuelano, que acaba na prática dando um resultado de 51 a 44 e diz pra gente, olha, confia em mim porque o resultado foi esse e la garantia sou eu. Né? Eu sou controlado pelo madurismo, eu sou controlado pelo governo, mas vocês confiem que o resultado foi exatamente esse e claro que um país como o Brasil não pode aceitar uma postura como essa. Não pode? Ouça essa frase e veja o grau de cinismo que o sujeito precisa ter para não confundir o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com o Conselho Nacional Eleitoral do Nicolás Maduro. Veja o grau de cinismo para o sujeito não fazer o paralelo de que no Brasil, da mesma forma, la garantia sou eu, de um dos opositores do Bolsonaro controlando o processo eleitoral, confia em mim, 51 a 49. E o pior... Não, volta o vídeo, por favor, Bruno. Volta o vídeo rapidinho. Olha isso. O que diz aqui? Sadi, aliados de Lula veem munição para bolsonaristas. Então não é que tem um problema na Venezuela. Não é que a posição do Lula está errada. Ela está errada porque ela favorece a narrativa do Bolsonaro, ou destrói a narrativa do Lula, dá munição para os bolsonaristas. Dane-se o povo da Venezuela. A preocupação do jornalista médio da Globo é o Bolsonaro. Ele está preocupado com o Bolsonaro. Esses são os verdadeiros bolsonaristas, porque afinal tudo que eles fazem depende do Bolsonaro. Então independente de ser uma coisa absolutamente cretina, dá munição aos bolsonaristas. Teve também uma delas, que eu não sei se foi Eliane Cantanhede ou Natuza Neri, para mim é tudo a mesma coisa, dizendo que, na verdade, era bom o Brasil estar na Venezuela, e eles têm que se entender se é ruim, se é vexatório, segundo a Folha, se, como esse cara que eu também não conheço, não sei quem se realmente é uma questão que pega muito mal, ou se é, como dizem uma dessas duas aí, Natuza Neri ou Cantanhede, não sei, se é bom o Brasil estar na Venezuela para manter o diálogo, em vez de ter condenado a fraude e o banho de sangue que está acontecendo, né? Como o Maduro prometeu que ia acontecer. Então é melhor o Brasil ter feito isso do que ter feito como os países lacradores como a Argentina e a Colômbia. Quentinha de hoje, eu acho que ainda ninguém deu isso, que é o seguinte, em sua própria defesa, o Itamaraty, o Palácio, enfim, o governo brasileiro... Peraí, respondam antes aqui no chat para mim. Essa é a Eliane Cantanhede? Eu não sei, vocês sabem melhor que eu. Só respondam, por favor, no chat. Foram para cima, já no primeiro momento, batendo no Maduro, ficaram sem representação na Venezuela, 7 deles. Hoje, 2. A Argentina e o Peru
que foram expulsos da Venezuela, né, os seus diplomatas foram expulsos, ambos, Argentina e Peru, pediram socorro ao Brasil para representar os interesses dos dois países da Venezuela. Até porque tem 6 opositores do Maduro que estão recolhidos, né, dentro da embaixada da Argentina, que foi fechada. Então o Brasil agora vai ter que socorrer esses 2 países que fizeram aquela lacração de bater de frente logo no primeiro momento. Então o Brasil está vendo que a situação é gravíssima, mas diz que precisa ter calma e responsabilidade, porque alguém tem que continuar conversando e tentando entender as reais intenções do Maduro. Agora, o problema é o seguinte, tudo isso tem tempo, porque se virar um banho de sangue, a coisa muda toda de figura. Se virar um banho de sangue. Se virar. Os 16 mortos, as pessoas... Isso é fichinha, pô. Brasil, quantos presos foram no Brasil? 2.000? Como diz o Xandão, tá prendendo um pouco. Né? Então, se virar, não tá bom o que tá acontecendo até agora. Mas é como se fosse aquele meme da Miriam Leitão, da Miriam Leitoa, né, falando. É como se fosse a Miriam Leitoa falando. Entendam como endosar a fraude e a opressão na Venezuela é bom. E eu digo que isso tudo parece ridículo, mas não é tão ridículo assim. Não é ridículo, mas é intencionalmente ridículo. É intencionalmente ridículo. Porque a Miriam Leitoa, ela continua a rainha soberana dos comentários sem pé nem cabeça. Ela, por exemplo, está tentando ali, coitado, com os poucos recursos neurológicos que ela tem, explicar por que a eleição no Brasil é diferente da Venezuela e por que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, controlado por aliados do Maduro, é diferente do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, controlado pelos aliados do Lula. Apoio a Maduro e a tudo que aconteceu na Venezuela não seria apenas um erro de política externa, é um erro de política interna também. É o presidente Lula atacando seu próprio capital político. Por isso ele precisa ser firme nessa questão. O que aconteceu na Venezuela ao longo de 25 anos que o chavismo... Primeiro vocês têm que combinar. O Eliane Cantanhede liga para a Miriam Leitoa e vocês conversem, porque a Eliane Cantanhede acabou de dizer que era a coisa responsável, madura a se fazer. E agora a Miriam Leitoa está dizendo que é um erro de política externa e de política interna. Mas vamos entender por quê. Está no poder, foi a destruição por dentro das instituições democráticas. É por isso que o Conselho Nacional Eleitoral não pode ser árbitro, porque ele não é o nosso TSE. O nosso TSE lutou contra as tendências golpistas, lutou contra os ataques feitos por Bolsonaro. O que aconteceu na Venezuela durante 25 anos é o enredo completo do que os grupos golpistas do bolsonarismo gostariam de ter feito no Brasil. Primeiro ataca as instituições e depois coopta as Forças Armadas. Foi exatamente assim que o chavismo prevaleceu durante tanto tempo na Venezuela. Então, de fato, quando a gente fala que é ditadura. Há muito tempo eles já destruíram as bases da democracia. Mas não era democracia relativa? Vocês têm que dar uma alinhada na narrativa, como diz o Lula. Porque entendam, o que a Miriam Leitão está dizendo é que o Conselho Nacional Eleitoral não é como o Tribunal Superior Eleitoral e que, na verdade, o Maduro, que é exaltado, financiado, aliado, sócio dos Zé Dirceu, protegido pelo Lula, com elos financeiros, a quem o Lula ensina como se monta a narrativa, na verdade, o Maduro, na verdade, é como se fosse o Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro não tivesse nenhum controle do TSE, mesmo que o Bolsonaro não tenha sido totalmente largado pelas Forças Armadas, tiraram o corpo fora até de cumprir o seu papel constitucional, até de cumprir o papel pelo qual foram convidados nas eleições. Esse Bolsonaro parece o Maduro. E é por isso que o Maduro usa exatamente o mesmo discurso do Lula, ou a narrativa do Lula, dizendo que existe uma extrema-direita fascista e terrorista contra ele. Exatamente a mesma narrativa que você, Miriam Leitão, repete. O Nicolás Maduro, Miriam Leitoa, repete a sua narrativa, igual. Mas, na verdade, ele, Maduro, é ele mesmo um fascista bolsonarista de extrema-direita. Você que está em casa entendeu? Não? É claro que você não entendeu. Claro que você não entendeu. Porque é feito para você não entender. É mais do que feito para você não entender. É feito para te enlouquecer. Literalmente e tecnicamente falando. O que a gente está testemunhando são técnicas, conscientemente ou não, porque a gente sabe que a Miriam Leitão não é uma pessoa muito brilhante, mas o que ela está fazendo, seja como reflexo ou seja como intencionalmente, é utilizar de técnicas psicológicas para te deixar num estado de loucura, de dissonância cognitiva, como eu falei aqui no último programa, de estimulação contraditória, de gaslighting. Quem leu O Jardim das Aflições,
do professor Olavo de Carvalho, sabe do que eu estou falando. Ou o Olavo escreve num artigo de 2008, onde ele diz o seguinte: o psicólogo russo Ivan Pavlov demonstrou que a estimulação contraditória é a maneira mais rápida e eficiente de quebrar as defesas psicológicas de um indivíduo, ou de um punhado deles, reduzindo a um estado de credulidade devota, no qual ele aceitará como naturais e certos os comandos mais absurdos e as opiniões mais incongruentes. Isso funciona muito mais se o sujeito for submetido ao impacto de emoções contraditórias fortes o bastante para criar rapidamente um estado de desconforto psicológico intolerável. Você simplesmente não sabe como reagir e entra em um estado de dissonância cognitiva, como eu disse no último programa, um termo do psicólogo Leon Festinger, a um passo da atonia mental que predispõe à subserviência passiva. Eu explico isso no meu curso, os meus alunos do Fim da América do Mundo como Conhecemos sabem que eu explico isso em detalhes. Faço até as conexões disso com a pandemia, porque eu digo que nós saímos da época das fake news para a época das anti-news, onde não é mais que as notícias são falsas, elas são o inverso da realidade. E é por isso que elas não fazem sentido. Você tem uma técnica que é análoga à estimulação contraditória, que eu sempre falo aqui no programa, que é o gaslighting. Né? O termo gaslighting, né, vem de luz, de gás, é um termo que vem de um filme de suspense psicológico americano da década de 40, que por sua vez foi adaptado de uma peça do Patrick Hamilton, que chama Gaslight, de 1938, onde você tem uma jovem, a trama de uma jovem, cujo marido lentamente manipula ela para ela acreditar que ela está caindo na insanidade. Primeiro ela é isolada num porão, sem contato com o mundo exterior, com a alegação de que aquilo era o melhor para a saúde dela. Se alguém tivesse sido isolado recentemente, nos últimos anos, sem contato com o mundo exterior, com a alegação de que isso é o melhor para a sua saúde, me avise no chat. Depois ele, né, ele começa a inundar a jovem com uma série de acusações sem fundamento, e ele começa a sugerir que os fenômenos que ele está causando na casa, como a mudança na iluminação, que é o título do filme da peça, essas coisas estão acontecendo só na imaginação dela. Então, a ideia é de isolar, de censurar, depois realizar técnicas de manipulação, dizer que aquilo está acontecendo só na sua imaginação, enquanto começa a fazer uma série de acusações infundadas. Daí vem o termo, né, o termo que tem sido utilizado toda vez que a imprensa, a grande mídia, etc., ou até um líder político, eles começam a relatar uma realidade que é oposta ao que nós experimentamos, porque todos nós experimentamos o mundo, os nossos sentidos, os nossos olhos, a gente vê o que está acontecendo. E aí entra a Miriam Leitão, ou Miriam Leitoa, e relata a realidade exatamente oposta que você está vendo. Você está vendo a delação da Mônica Moura, sei lá, dizendo que ela ia com o Zé Dirceu e que o esquema de propina do PT financiava o Maduro. Ela está dizendo que o Maduro só está lá por causa do PT. A gente tem as imagens, mas a Miriam Leitoa diz para você que não, que na verdade o Maduro é bolsonarista.